Olá, meus irmãos, amigos, aqui desse maravilhoso canal, A Paz do Senhor, outra vez juntos aqui, e hoje para trazer a todos os meus amados uma reflexão, assim, resumida, sobre o dia de hoje, 31 de outubro, para toda a cristandade, principalmente para as igrejas evangélicas, protestantes, como se costuma dizer. Esse dia de hoje é de suprema importância, é um momento de reflexão, de lembrança, de considerações sobre aquilo que ficou conhecido no mundo cristão e fora dele como a Reforma Protestante de Martinho Lutero. 31 de outubro de 1517, Idade Média, o mundo estava vivendo momentos turbulentos e o mundo religioso, principalmente, porque a igreja do período medieval havia se distanciado do evangelho bíblico, do cristianismo bíblico apostólico defendido por Jesus e seus apóstolos. A igreja havia se desviado, havia olhado para o mundo e abraçado muitas coisas que eram completamente antagônicas à fé, à forma de ser cristão, a obediência à palavra de Deus e por aí vai. A igreja perdeu o seu glamour espiritual e já no 300 e pouco depois de Cristo, com a oficialização do cristianismo como religião legal e depois oficial do Império Romano, através de Constantino, a partir daí a igreja ela começou a receber muitas coisas vindas de fora, muita gente foi à igreja, mas não pelo viés da conversão. Tornaram-se cristãos, não é? Há muitos apenas para usufruir das benécias que o Império Romano, a partir daquele momento, concedia ao mundo cristão, a condição de cristão. Então, em virtude disso, essas pessoas trouxeram para o seio da igreja muitos costumes, liturgias, tradições que eram completamente desconexas da mensagem, da palavra e do evangelho apostólico. A igreja decaiu da graça. Além disso tudo, vieram as indulgências, as vendas das relíquias sagradas, a compra de perdão, por intercessão sacerdotal do Papa e de outros. Todo esse clima, todo esse mundo conturbado, incomodou bastante um monge da Ordem de Santo Agostinho, chamado Martinho Lutero. É preciso dizer que Martinho Lutero ele é o principal nome desse movimento de reforma, mas ele não foi o primeiro e nem o único, não é? Antes dele, outros homens foram levantados por Deus no seio da igreja para condenar essas práticas e chamar a igreja ao evangelho, ao cristianismo bíblico, apostólico. John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na Boêmia, e Jerônimo Savonarola, em Florença, na Itália. Todos eles se opuseram a todo esse desmando moral e espiritual que abalava as estruturas
da igreja cristã da Idade Média. E eles se levantaram em nome do Senhor, em nome da palavra, mas eles foram calados, martirizados, perseguidos, mortos por esse posicionamento. Aí em 517 vem Martinho Lutero. Lutero, ele era um monge, mas antes de ser monge, ele era um estudante de lógica, de matemática, de filosofia. Chegou a estudar direito, que o sonho do pai dele, que era um trabalhador de mineração, o sonho do seu pai era que Martinho Lutero se tornasse um grande advogado na Alemanha, para sair do serviço difícil que era a mineração naquele tempo. Mas Martinho Lutero, ele enfrenta, segundo se conta, uma tempestade, e aí ele faz um voto pedindo intervenção divina, que se ele fosse livre, salvo, ele viraria um monge. E o que aconteceu é que Lutero foi salvo, passou aquilo tudo, e ele entra para a ordem mais rígida na época, que era a ordem de Santo Agostinho. Ele vai para o mosteiro, e Martinho Lutero, ele era assim muito místico, muito incomodado com a questão do pecado. Ele tinha medo de morrer, medo do mundo do porvir, e ele tinha vários incômodos na alma nesse sentido. E ele se esforçava, ele buscava a vida com Deus, mas ele pensava que a graça, o perdão, o relacionamento com Deus, a vida eterna, o bem-estar espiritual, poderia ser fruto desse esforço pessoal, dele mesmo ou de qualquer uma outra pessoa. Depois que ele lê as Escrituras, em Romanos 1,17, onde ele encontra a declaração que o justo viverá pela fé, é aí que os olhos de Martinho Lutero se abrem para a verdadeira teologia bíblica, aonde ele enxerga a doutrina da fé, a doutrina da graça, a doutrina do perdão e os braços abertos de Deus, sempre abertos a um pecador que se arrepende, e que o homem, ele é salvo não é pelas indulgências, pelo perdão antecipado, mediante pagamento, não é por nenhum esforço pessoal, litúrgico, que ele vai alcançar a salvação, mas que essa salvação, ela é fruto unicamente da graça divina. A salvação é um decreto de Deus, e o homem nada pode fazer para conquistá-la. Ela é um ato divino, e ela é dada gratuitamente ao homem, por isso, graça. Ele recebe, ele aceita, ele abre o coração, e Deus estabelece o perdão dos pecados, trazendo ele a condição de filho e não mais uma criatura. Todo esse entendimento Martinho Lutero passa a ter a partir desse encontro dele real com as Escrituras Sagradas. E aí começa a perseguição. O Papa da época, o Leão X, ele empreende uma caçada implacável contra Martinho Lutero, impõe que ele se retrate, e ele aceita se retratar, desde que os seus superiores, no caso, a Cúria Romana, todo o sistema eclesiástico de Roma, convencesse de que ele estava errado através das Escrituras. Esse convencimento não veio, Martinho Lutero sustentou a sua posição, o Papa mandou excomungá-lo, ele foi perseguido, teve que ser escondido num castelo por um príncipe alemão, passou lá praticamente 2 anos escondido, senão teria morrido, e de lá ele traduziu a Bíblia para a língua alemã. E isso é um grande legado da Reforma Protestante, esse acesso à leitura da Bíblia, e com ela também o preparo pedagógico das pessoas, é um dos legados da Reforma Protestante. E foi assim que se deu. Ele fixa lá as 95 teses, e dessas 95 teses surge, os 5 pilares,
5 axiomas, 5 princípios da chamada Reforma Protestante empreendida por Martinho Lutero. E esses 5 pilares seria sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e solis Deo Gloria, a Deus, somente a Deus, toda a glória. São os 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Escritura é que a Escritura, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos é a nossa regra de fé, é o fundamento da fé. O que não é sustentado pelas Escrituras não deveria ser prioritariamente considerado em termos de doutrina e ensinamento cristão. Sola gratia, somente a graça. É aquilo que já foi dito, né? Lutero entendeu pelas Escrituras que a salvação é pela graça. O homem não é salvo por aquilo que ele faz, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Solus Christus, somente Cristo. Ou seja, o Evangelho, ele é cristocêntrico. Cristo não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma porta, ele é a porta. Ele não é um mediador, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, esse posicionamento cristocêntrico do Evangelho e das Escrituras em relação à obra da salvação fundamentou solus Christus, sola fide, somente a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E solis Deo Gloria, a Deus somente a glória, fora todo o humanismo, todo o antropocentrismo. Deus é o centro de tudo e ele não divide a sua glória com ninguém. Em síntese, essa é o movimento da reforma protagonizada por esse monge católico romano, Martinho Lutero, a ordem de Santo Agostinho. Agora, uma coisa interessante que eu quero colocar aqui como reflexão para nós. A primeira coisa quando eu olho para esse movimento todo, eu entendo que a reforma protestante, encarada aí por Martinho Lutero, ela na verdade foi uma tentativa de reforma. Por que eu estou falando tentativa de reforma? Porque a igreja medieval, a igreja católica, durante o movimento da reforma e depois dela, ela não foi, ao meu ver, alcançada por essa reforma de Martinho Lutero. O que foi que mudou na igreja romana depois da reforma protestante? Praticamente nada. Praticamente nada. Quase nada, nada, nada. Uma coisinha aqui, outra ali, mas muito insignificante para o todo, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque quando a reforma se estabelece, a reforma protestante, ela foi um instrumento que abençoou a vida de milhões de cristãos ao redor do mundo, da Idade Média para cá. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso. Muitos foram alcançados pela reforma, o surgimento de novos grupos religiosos, novos grupos, não novas igrejas, porque ao contrário do que muita gente pensa, Martinho Lutero não dividiu a igreja, porque a igreja de Cristo, ela é una, ela é universal e ela é indivisível. Ninguém divide a igreja de Cristo. Surgiram novas comunidades cristãs, fora do domínio papal, de Roma, por exemplo. Isso é uma verdade. Não novas igrejas. Não confunda igreja com denominação religiosa.
A Igreja de Cristo, ela é um corpo místico formado por gente que encontrou em Jesus a salvação pela graça. E isso em todos os lugares do mundo, em todos os tempos. Isso é igreja. Está entendendo? Mas a reforma de Lutero, ela alcançou, tem esse lado muito positivo. Mas as estruturas do catolicismo romano não foi alcançado em nada. Por quê? Porque após a reforma, houve a contra-reforma, também chamada de reforma católica. E aí vários empreendimentos colocados em prática pela igreja para frear o avanço do protestantismo. Esse nome protestante é porque, num determinado tempo, lá numa dieta, numa assembleia, um grupo de príncipes apresentou um protesto em favor de Martinho Lutero, e aí surgiu desse episódio o termo protestante. Você está entendendo? Mas o que acontece? A igreja, ela reagiu, a igreja romana, ela reagiu. E aí veio depois, já na Idade Moderna, o Concílio de Trento, cidade italiana, e esse concílio que durou 18 anos, mais ou menos, ele parava, depois continuava, parava, continuava, devido às guerras, os problemas, e o Concílio de Trento foi o quê? Foi o comparecimento ali de teólogos católicos e protestantes, inclusive, e ali, o que aconteceu? Prevaleceu os dogmas da igreja, os protestantes foram condenados como hereges, não é? E foi isso que aconteceu. E no Concílio de Trento, ele reafirmou todos os dogmas da igreja, que era o que acontecia ali no tempo de Martinho Lutero. Você está entendendo? O Concílio de Trento estabeleceu a tradução Jerônimo, chamada Vulgata, feita no século IV, como texto bíblico autêntico, com acréscimo aí de 7 livros, chamado de apócrifos. Também manteve os 7 sacramentos, o batismo, o crisma, a confirmação, a Eucaristia e a penitência, a extrema-unção dos doentes, a ordem dos sacerdotes e o casamento. Segundo a igreja, são por esses sacramentos que é concedida a graça salvadora ao fiel. Então, a igreja, ela confirmou que ela não acredita na salvação apenas pela graça, pela fé, como se a cruz de Cristo não fosse suficiente. Tá certo? Então, até hoje isso permanece. É por isso que eu usei o termo tentativa de reforma. Em relação às estruturas da igreja, foi uma tentativa. Não surtiu efeito. A igreja continuou e até hoje marcha nesse rumo aí. Mas aí surgiu o outro lado, as outras comunidades cristãs, que também, aquelas que seguem o evangelho, a palavra, a tradição apostólica, são também partículas desse corpo místico, que é a Igreja de Cristo. Nenhuma denominação religiosa, nem protestante, nem católica, tem o monopólio da divindade. Não, olha, vem para cá, você tem que voltar para a igreja verdadeira, você não tem que voltar para lugar nenhum, você tem que estar na igreja verdadeira. E você pode fazer parte de uma denominação religiosa, como católica, Assembleia de Deus, Deus é Amor, presbiteriana, batista e por aí vai. Você pode fazer parte dessas instituições religiosas e ao mesmo tempo fazer parte da Igreja de Cristo. Também você pode fazer parte de qualquer uma dessas instituições e não fazer parte da Igreja de Cristo. Porque fazer parte de uma denominação religiosa, seja de que lado for, não dá o direito absoluto de você ser membro da Igreja de Cristo. Se é membro da Igreja de Cristo, ao tornar-se filho de Deus pelo Evangelho da Graça, e não pela filiação a uma denominação religiosa, seja ela espetacular que seja. Você está entendendo? Agora tem outra coisa também. Você pode fazer parte da Igreja de Cristo sem fazer parte de nenhuma dessas instituições.
é um outro aspecto. As instituições religiosas são importantíssimas, não é? Porque elas agregam, elas promovem a convivência cristã, é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Mas a filiação a elas, como dito, não é o sinal absoluto de que você está fazendo parte da Igreja de Cristo, que é outra coisa. Isso pode se convergir ou pode não se convergir. Tá certo? Então essa é a observação interessante. E por último, terminando esse vídeo, é apenas uma reflexão, é dizer que nós, enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, protestante, evangélica, pentecostal ou não, nós temos que parar para pensar que muita coisa que Martinho Lutero condenou na Idade Média, através de suas teses, estão aí, presentes. Não é algo apenas característico do catolicismo romano, está entre nós. Muitos desmandos teológicos, muitos exageros litúrgicos, muitos movimentos antibíblicos, que não tem nada de Deus, não tem nada de evangelho, e práticas e outras coisas mais. Mas é interessante de se dizer que a reforma de Martinho Lutero, ela não foi um ato único, que aconteceu ali e acabou, não. O pensamento de reforma, o sentimento de reforma deve estar em nós, dioturnamente, anos a fio, enquanto a nossa jornada de peregrino durar aqui nesta terra. Pastores, líderes da igreja, membros em geral, todos nós vamos refletir que tipo de cristão nós estamos sendo. Que tipo de cristão estamos sendo. Se a nossa maneira de viver, de nos relacionarmos com Deus e com o próximo, é condizente com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que os apóstolos nos passaram, ou é preciso reformar. É preciso condenar, mudar e quebrar o paradigma e avançar numa direção melhor. É uma pergunta que fica. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Essa pequena reflexão, que ela possa servir para todos nós nesse 31 de outubro de 2024, quando estamos completando 507 anos da reforma protestante, ou a tentativa de reforma de Martinho Lutero. Um abraço, que Deus te abençoe onde você estiver. Amém.